Bora mergulhar em um dos maiores mistérios da história antiga. Afinal, como YHWH chegou a Jerusalém? A resposta, que está escondida em textos antigos e ruínas, pode virar de cabeça para baixo tudo o que se pensa sobre as origens do monoteísmo. Quando a gente pensa no Templo de Salomão, o que vem à mente? Um santuário para um Deus só, certo? Mas será que a história foi sempre essa? As pistas mais antigas que a gente tem sugerem que a resposta não é tão simples assim. Para entender isso, a gente vai seguir um rastro de pistas surpreendentes. Isso é quase uma investigação, sabe? A gente vai olhar para nomes de lugares que quase ninguém lembra, para ruínas que contam histórias e, o mais chocante, para segredos que estavam escondidos o tempo todo nos próprios textos bíblicos. Ok, nossa primeira pista. A gente precisa voltar no tempo para bem antes de YHWH ser, digamos assim, o astro principal. Qual era o cenário religioso na antiga Canaã? Pois é, aquela terra já tinha seus próprios deuses. E os nomes dos lugares são testemunhas silenciosas disso. Exatamente. Os nomes de lugares, os chamados topônimos, são como fósseis de palavras. Eles revelam pra gente quem eram os deuses importantes daquela terra, muito antes do que os textos bíblicos que vieram depois nos contam. E o que esses nomes revelam é um verdadeiro panteão de deuses. Olha só, Jerusalém era a cidade do deus Xalimo, Jericó, do deus da lua, Yarir, Bet-Shemesh, do deus do sol, Shamash. E o mais curioso de tudo, o nome de YHW não aparece em nenhum desses nomes antigos de lugares. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se YHW não era a divindade principal ali na região de Jerusalém, de onde ele veio? Onde que o culto a ele começou a ganhar força? E é isso que leva a gente direto para a nossa segunda pista. Nosso foco agora vai para um lugar chamado Silo. Fica ao norte de Jerusalém e, pelo que tudo indica, foi ali o primeiro grande centro de adoração a YH. Foi tipo o ponto de partida, o marco zero na jornada desse deus. Sabe, aquela ideia da tenda do encontro que se movia de um lugar para o outro talvez seja uma adição posterior na história. Mas a memória de Silo como um centro de culto, a IHWH, super importante, isso é histórico. A arqueologia confirma a relevância do lugar bem na época em que a identidade de Israel estava se formando. A história de Silo é como uma janela para o passado. A gente consegue espiar a influência inicial de YHWH. O santuário floresceu por mais ou menos um século antes de ser destruído. Foi tempo mais do que suficiente para afirmar uma tradição forte de culto a esse deus, muito antes de se pensar em construir o templo em Jerusalém. E é aqui que a conexão fica crucial. Silo não era só um lugar de adoração, era um centro de poder religioso e também político. Foi a partir de Silo que YHA Viviane começou a ser associado à liderança de Israel por meio de figuras como o profeta Samuel e o rei Saul. Com a chegada da monarquia, o status de YHWH também começou a mudar. Associar o Deus com o poder do rei foi um passo fundamental para ele se tornar o principal. Mas, por muito tempo, uma pergunta ficou no ar entre os historiadores. É que a existência de Davi e da sua dinastia era uma questão baseada só nos textos bíblicos. Era uma questão de fé, basicamente. Até que, em 1993, uns arqueólogos encontraram um pedaço de pedra que, muda tudo. Essa é a inscrição na chamada Estela de Tel Dan. Nela, um rei inimigo de Israel está lá se gabando das suas vitórias. E aí, na hora de descrever o rei de Judá, ele o chama de um membro da casa de Davi. Pela primeiríssima vez, aparecia uma prova fora da Bíblia da existência dessa dinastia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. A Estela não prova os detalhes das histórias da Bíblia, mas confirma que a dinastia de Davi era real e reconhecida pelos seus vizinhos. Isso estabelece um contexto histórico bem concreto para a ascensão do reino de Judá e, junto com ele, do seu deus, YHWH. E agora a gente chega ao coração do nosso mistério, o próprio Templo de Salomão. E a pista mais chocante não está enterrada no chão. Ela está escondida dentro dos próprios textos que descrevem a dedicação do templo. Para responder isso, a gente precisa comparar duas versões diferentes da mesma história. A versão em hebraico que a gente tem hoje e uma versão em grego, que é mais antiga e que foi traduzida de um texto hebraico ainda mais antigo que se perdeu. E é aqui que está o núcleo do mistério. Na versão que a gente conhece, YHW decide morar na escuridão do templo. Mas na versão mais antiga, quem faz o anúncio é outro deus, o Sol, Shamash. É ele quem declara que YHW vai habitar ali.
Que diferença, né? A implicação disso é impressionante. O templo, então, não foi construído originalmente só para YHWH. Ao que tudo indica, ele era um santuário solar, e YHWH foi introduzido ali como uma segunda divindade, quase como um convidado no espaço sagrado de outro deus. E tem mais pistas que apoiam essa teoria. A arquitetura do templo, com a sua orientação para o nascer do sol, e a própria associação de Jerusalém com os conceitos de direito e justiça, que eram atributos de um deus solar, fortalecem muito a ideia de um espaço sagrado que era compartilhado. Agora, vamos juntar todas as peças, dos nomes de lugares ao santuário de Silo, da monarquia até esse segredo nos textos do templo. Um quadro totalmente novo da história começa a se revelar. Essa é a conclusão que as evidências nos levam. A entrada de YHW em Jerusalém não foi como a divindade única e suprema, mas como um deus da tempestade e da guerra que passa a dividir um santuário com o deus solar, que era a divindade principal da cidade. E a arte antiga da região confirma visualmente essa ideia. É bem comum encontrar representações de um deus da tempestade, como era YHH, junto com o símbolo de um disco solar. Eles eram, com frequência, adorados em conjunto. Então, a grande conclusão é que o monoteísmo em Jerusalém não nasceu pronto. Foi uma evolução longa e complexa. E a HWA começou como um deus entre muitos, depois se tornou o deus de um reino e só depois de séculos emergiu como o deus único que a gente conhece hoje. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Como é que um deus da tempestade, que foi introduzido como convidado num templo solar, se tornou a única divindade de uma das maiores religiões do mundo? A jornada de HWW é, sem dúvida, uma das transformações religiosas mais significativas da história da humanidade. Uma história que continua a nos fascinar até hoje.